houve uma interrupção aqui, irmãos, mas eu vou estar dando continuidade, certo? Então aqui está falando sobre a divindade, né, no versículo 24 de Jesus Cristo, né? Porque ele, sendo Deus, ele tem a capacidade de sondar e conhecer os segredos do coração do homem, né? E então Jesus, por conhecer as multidões, por conhecê-las, né? Ele sabia que o interesse que estava por detrás desta fé não era sobre si próprio, sobre o Cristo, sobre o que ele pregava, sobre o que ele ensinava, mas sim por interesses particulares, né? E que as multidões iam somente pelos milagres, né? E não era uma fé que repousava na obra sacrificial de Cristo, né? Remidora de Cristo, né? E no versículo 25 fala que não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia que era a natureza humana. Então, Jesus está aqui, João está falando que ninguém precisava que alguém explicasse a Jesus mais ou menos assim: ó, Jesus, tome cuidado, viu? As multidões, ela é composta de corrupção. A maioria das pessoas que te seguem vão pelo interesse por milagres, interesse por comidas, interesse por curas, etc. Mas eles não vão interesse somente por ti. Eles não vão interesse pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor afirma ser, né, sobre sua obra, mas sim porque elas querem se beneficiar, elas querem vantagem de si. Então, ninguém precisava falar isso para Jesus. Por quê? Porque, como diz aqui, ninguém precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem. Ninguém explicasse que o ser humano é pecador, que a natureza é falha, etc. Que o homem vai por interesse, que o homem é mentiroso, etc, etc. Não, ele já sabia, ele era Deus, que é o que informa no versículo 24, né? Porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E ele, como sendo Deus, como criador dessa criatura, né? Que é caída, que após Adão e Eva pecar, passa a morrer, tendo como marca dessa desobediência a nossa morte, né? E como consequência imediata também a morte espiritual. Ele sabia do que tinha dentro do coração do homem, né? E ele não precisava que ninguém informasse, explicasse. Ele não precisava de teologia sistemática, ele precisava de teologia bíblica, de teologia de nenhum teólogo, não. Ele conhecia muito bem. Aqui se trabalha a questão da presciência de Jesus, né? Da sua divindade, enfim. Mas, irmãos, aqui nós vemos que o que nós podemos aprender que nessas passagens que nós lemos é que Jesus demonstra a prioridade que deve ter o templo, né? E trazemos para os dias de hoje na igreja, né? Que a prioridade maior que deve ter em nosso interesse em ir para a igreja, em nosso interesse em fazer qualquer coisa, irmãos. Qualquer coisa deve ser glorificar a Deus e adorar por meio desse ato, né? Porque se um dia, irmãos, nós de fato não buscarmos a Deus verdadeiramente, não adorarmos de forma genuína e verdadeira, mas antes e por algum interesse particular, da mesma forma como Jesus denunciou e não confiou a respeito da fé daquelas pessoas que não era uma fé sobre si, mas era uma fé nos milagres, nos benefícios que ele fazia, da mesma forma que ele denunciou essa falsa fé, ele vai denunciar de nós também. E que, portanto, toda atividade, todo movimento, ele deve ser erguido e precedido antes de uma adoração que vá a Deus de forma verdadeira e genuína, que glorifique a Deus. A gente não pode fazer qualquer coisa visando outra coisa, porque Deus não vai aceitar, né? Deus não vai aceitar. E nós, como sendo templos agora do Espírito Santo, que aqui no Novo Testamento, como fala lá em 2 Coríntios 15:4, né, também foi ampliado, e que agora o Espírito habita em nós, sendo nós casas agora do Espírito Santo, nós devemos agora honrar, nós não devemos entristecer o Espírito Santo. É coisa que aquelas pessoas elas faziam de errado, né? E, irmãos, diferente dos fariseus que naquela época não conseguiram denunciar essa corrupção, essa profanação que houve no templo, porque eles eram cegos espiritualmente, né? Da mesma forma, nos nossos dias, se nós também não
inclinar nosso coração para Deus de forma genuína e verdadeira, né? Se nós formos esperar que nós nos arrependemos de uma falsa fé, de uma falsa adoração, uma falsa glorificação, esperando que um dia algum homem perceba, os homens não vão perceber, irmãos, da mesma forma que os fariseus, porque os homens, eles não são oniscientes, eles não são divinos, eles não são do coração, mas Deus sonda, e portanto, por Deus sondar, Ele também sondará nós, se de fato nós não estamos adorando Deus conforme é o correto, né? Então é isso que nós aprendemos aqui, irmãos. Que Deus, Jesus purifica o templo e aqui Ele mostra que de que forma o templo agora ele deve ser adorado, né? Pois bem, irmãos, é isso. Amém?